A geometria das equações de Poisson. A geometria das equações de Poisson é uma área da matemática que se concentra no estudo das soluções de equações de Poisson em espaços com geometria variada. A equação de Poisson é uma equação diferencial parcial que surge em muitas áreas da matemática, da física e da engenharia. Ela é usada para modelar fenômenos como a distribuição de cargas elétricas em um campo eletromagnético e a difusão de partículas em um meio. A geometria das equações de Poisson busca entender como as soluções dessas equações se relacionam com a geometria do espaço que as contém. Por exemplo, uma equação de Poisson que modela a distribuição de carga elétrica em um campo pode ser analisada geometricamente para determinar as possíveis configurações de carga elétrica e a intensidade do campo eletromagnético resultante. Uma das principais ferramentas da geometria das equações de Poisson é a teoria das variedades, que é um ramo da geometria que estuda espaços que localmente parecem com o espaço euclidiano, mas que podem ter curvatura ou topologia diferentes. As variedades são usadas para modelar espaços físicos como o espaço-tempo e a superfície da Terra, e são fundamentais na geometria das equações de Poisson. A geometria das equações de Poisson tem aplicações em muitas áreas da ciência e da engenharia. Na física, por exemplo, a equação de Poisson que descreve o campo elétrico pode ser analisada geometricamente para entender as propriedades do campo elétrico e a distribuição de cargas elétricas. Na engenharia, equações de Poisson podem ser usadas para modelar a difusão de substâncias em sistemas complexos como reatores químicos e células biológicas. A geometria das equações de Poisson também tem implicações em outras áreas da matemática. Por exemplo, a teoria das singularidades, que estuda os pontos em que uma solução de uma equação de Poisson não é bem definida, tem relações profundas com a geometria algébrica e a teoria dos números. Uma das áreas mais ativas na pesquisa atual da geometria das equações de Poisson é a teoria das equações de Poisson de Lie. As equações de Poisson de Lie são uma generalização das equações de Poisson clássicas e surgem em muitas áreas da matemática e da física, incluindo a teoria das representações, a teoria das cordas e a física estatística. Em resumo, a geometria das equações de Poisson é um campo de pesquisa fascinante que busca entender as propriedades geométricas e topológicas das soluções de equações de Poisson. Essa área tem aplicações em muitas áreas da ciência e da engenharia e é fundamental para entender fenômenos físicos e sistemas complexos. A geometria das equações de Poisson é um campo ativo de pesquisa e continua a crescer em importância à medida que a matemática e a ciência avançam. Questões: o que é a equação de Poisson e em quais áreas ela é utilizada? Qual é o objetivo da geometria das equações de Poisson? Como a teoria das variedades é utilizada na geometria das equações de Poisson? Quais são as aplicações da geometria das equações de Poisson na física? Como as equações de Poisson são usadas na engenharia? Quais são as implicações da geometria das equações de Poisson em outras áreas da matemática? O que são singularidades em equações de Poisson? O que são equações de Poisson de Lie e em quais áreas da matemática e da física elas surgem? Por que a geometria das equações de Poisson é fundamental para entender fenômenos físicos e sistemas complexos? Como a geometria das equações de Poisson pode ajudar na modelagem de sistemas biológicos? Como a geometria das equações de Poisson pode ser aplicada na teoria das cordas? Quais são os desafios na pesquisa atual da geometria das equações de Poisson? Como a geometria das equações de Poisson é relevante para a física e estatística? Como a geometria das equações de Poisson é importante para o avanço da matemática e da ciência? Como a geometria das equações de Poisson pode ser aplicada na solução de problemas práticos na indústria e na tecnologia?